vamos falar de uma coisa fantástica, muito interessante, e é muito bonito também do ponto de vista matemático, né? Trata-se do que chamamos aqui de método variacional, mas a rigor nós vamos falar de uma maneira de formular as leis, que leis? Todas, né? Fazendo uso desse método variacional no qual nós fazemos variações sobre funções. Ora, para a gente introduzir esse conceito, a gente deve começar falando do que é um funcional, porque, na realidade, nós fazemos variações envolvendo funções das quais depende um funcional. Então, o conceito importante agora é o conceito de funcional. Ora, o que é um funcional? Nós estamos habituados, sabemos, definir o conceito de função. É um tipo de regra mediante a qual a gente associa os pontos de um conjunto conhecido como domínio, mas de tal forma que para cada ponto corresponda apenas um ponto imagem que pertence a um outro conjunto conhecido como conjunto imagem. Então, funções você associa pontos de um conjunto a pontos de outro conjunto. E funcionais? Bom, funcionais podem ser pensados, né, como sendo a generalização desse conceito. Porque funcionais são funções de funções. Ou seja, para uma determinada função, eu agora vou associar um número no conjunto dos números reais, por exemplo. Um exemplo que eu acho que é relativamente simples, eu não vejo um problema em definir isso como sendo um funcional. Eu tenho aqui uma integral definida de tal, indo de A até B, e aqui uma função de tal. Ora, para cada valor, ou para cada função, eu vou associar um valor. É isto. Ou seja, eu posso pensar, né, na integral definida como sendo uma função desta função. É um funcional, no caso. Esse é um exemplo mais simples, né? Ou seja, a uma função eu associo um ponto no eixo real, por exemplo, né? Muito bem. Vamos agora, então, falar de funcionais, mas agora envolvendo curvas. Em primeiro lugar, como é que eu descrevo uma curva? Ora, digamos que eu tenho uma curva interligando os pontos A e B. Uma curva eu descrevo por meio de um conjunto de três funções. X de tal, tal é a variável importante. À medida que você varia tal, x muda. Y é função de tal, ou lambda, vamos utilizar aqui várias notações às vezes, né? Mas o fato é que uma curva ela é descrita por meio de três funções. Funções, cada uma delas, função de uma variável, que, nesse caso, estamos chamando de lambda ou de tal, né? Ou de t, né? Quando se trata do movimento é t. Então é x de t, y de t, z de t. Muito bem. De forma que essas três funções definem uma curva, porque para cada valor, né, da variável lambda ou da variável tal ou da variável t, para cada valor, eu vou ter um ponto. E interligando esses pontos, eu tenho, então, uma curva. Ora, eu posso ter, e vamos ver hoje, essas duas situações, né, funcionais que dependam
da curva dependem de R, de tal. Tal é aquela variável, né, da qual depende cada ponto sobre a curva. E o que é mais interessante, na realidade, é o caso mais geral, onde essa grandeza aqui depende não somente de R, que especifica a posição do ponto sobre a curva, mas, curiosamente, depende também da taxa de variação de R com respeito à variável tal. De forma que, vamos dar alguns exemplos aqui, e eventualmente depende de tal. Eu tenho agora algo parecido, né, com aquela integral de função de uma variável, né, mas agora esse integrando depende de R e de dr e dt e eventualmente depende de tal. Para cada curva eu vou obter um valor diferente. É como eu disse antes em relação às integrais definidas. Para cada função eu vou obter um valor diferente. Para cada R de tal eu vou ter aqui um valor diferente. Então isso define um funcional, né? Um funcional importante é o comprimento de uma curva. Como é que eu defino o comprimento de uma curva? Eu divido em pequenos pedacinhos, infinitesimais, ds, e somo. Porque ds é o elemento de comprimento da curva. Então, o comprimento da curva é igual à integral de ds quando eu vou agora de tal A até tal B, né? Ora, quem é ds? Explicamos antes que eu posso escrever esse ds em termos de coordenadas generalizadas. A gente vai dar um exemplo hoje, né? Em termos de coordenadas generalizadas, ds ao quadrado é igual a dqi vezes gi dqj. É isso, soma sobre i e soma sobre j. Ou seja, uma curva qualquer na raiz. Agora, é claro que se a gente utilizar coordenadas cartesianas, ds é igual a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Então, o comprimento de uma curva, é claro que depende da curva, né? Uma curva que dê muitas voltas, o comprimento dela há de ser maior, né? Então, o comprimento de uma curva é um funcional, porque ele depende da curva, né? Então, esse é um exemplo relativamente simples, né? Eu agora quero saber, né, qual o comprimento de uma curva que parte, todas elas, né, todas as curvas que eu puder pensar, começam de A e terminam em B. Esse é um ponto importante aqui, né? Começam todas elas em A e B, e é claro que eu tenho aqui diferentes curvas indo do ponto A até o ponto B. Então, o comprimento de uma curva é um funcional, isso mesmo. Por quê? Em tal A, ela está no ponto A. Então, x de tal A, de TA, é igual a xa, né? Y de tal A é igual a YA, e a mesma coisa vale para o ponto B. Ou seja, esses dois pontos são fixos e eu vou integrar sobre todas as funções, em princípio, né, de x de tal, de y de tal e z de tal. Para cada função que eu colocar aqui, eu vou obter um valor diferente. Isso é um funcional, é uma função dessas funções aqui. Para cada função eu vou obter, né, para cada função significa cada curva. Para cada curva eu vou obter um comprimento diferente. Nós vamos aí depois falar um pouco sobre isso, né? Agora temos uma pergunta interessantíssima aqui. A pergunta é a seguinte: dentre todas as curvas possíveis, interligando o ponto A até o ponto B, qual é aquela para a qual o funcional é mínimo? Aí é que está a questão.
Essa é a questão importante que a gente vai analisar agora. Qual é o funcional para o qual é mínima? Isso é importante porque é o problema da geodésica na geometria, é uma das formulações da ótica geométrica, a mecânica, o eletromagnetismo, as interações fundamentais, né? É muito importante para toda a física, na realidade. A geodésica é a curva de menor comprimento interligando dois pontos num espaço. Em geral, a gente está falando de espaços curvos, mas eu posso falar também da curva de menor comprimento no espaço euclidiano, no espaço, portanto, tal que ele é plano, né? Muito bem. Na ótica, é o princípio de Fermat. O princípio de Fermat é uma maneira de você formular as leis, né, da ótica geométrica. É uma alternativa fantástica, muito interessante. De acordo com o princípio de Fermat, a luz se desloca de um ponto A até um ponto B de tal maneira de despender o menor tempo possível no trajeto. A luz não perde tempo, né? Ela vai de A até B de tal forma a que ela vai gastar o menor tempo possível. É uma formulação fantástica, baseada só num princípiozinho, né? É o princípio do tempo mínimo, é o princípio de Fermat. Temos aqui uma maneira de formular a ótica com base nisso, né? Ora, qual é o funcional que se pretende minimizar, né, no caso da ótica? Ora, o intervalo de tempo é igual a dt é igual a dl dividido pela velocidade, mas a velocidade da luz é c, né? Então é dl dividido por c, e em alguns meios você tem que dividir c por n, né? N é o índice de refração. Então, o problema da ótica é como você vai minimizar o comprimento óptico, que é igual ao índice de refração, que pode depender dos pontos do espaço, nos meios não homogêneos, isso acontece, né, vezes o dl, mas dl é igual àquele ds que tínhamos lá, né, dividido por d tal, né? Então é isto. Eu tenho agora aqui, né, eu expresso o tempo mínimo, o intervalo de tempo para ir de B, de A até B, esse intervalo de tempo é TB menos TA, e ele é escrito como um funcional, é isso mesmo, que depende da curva. Então, eu vou querer saber qual é a curva para o qual esse tempo é mínimo, portanto, eu vou minimizar esse funcional. Essa questão é muito importante. E na mecânica é o funcional da ação, e a gente vai falar depois sobre isso, então a gente já pode pular isto. Então a questão é como é que a gente minimiza um funcional? Ora, fazendo variações. Isso, é aí que está a questão do método variacional. Como é que eu faço? Eu considero um caminho que eu imagino que seja aquele que é o mínimo, e agora eu vou considerar um caminho muito próximo desse caminho. É isto, né? Esse aqui é o mínimo, e agora estou imaginando um que seja uma variação, é por isso que tem o nome do método variacional. Eu vario esse caminho, considerando um caminho infinitesimalmente próximo desse. Isso é importante, infinitesimalmente próximo desse. Muito bem, e agora como é que eu faço? Eu posso começar pensando, né, em primeiro lugar, como é que a gente faz com respeito a funções, né? No caso das funções, a gente sabe que quando eu tenho um ponto de mínimo, esse df, já que df dx para x igual a x0 é igual a zero, df é igual a zero. Portanto, df dx para x igual a x0 é igual a zero. E para um funcional, como é que eu imponho? É que essa diferença seja igual a zero. Mas que diferença? Agora eu considero uma curva e agora eu faço uma variação, método variacional. Eu agora considero as curvas possíveis, né, que diferem pouco desta aqui, né? Então, se zero for o funcional associado ao mínimo, o meu problema agora é de calcular esse ΔI quando eu vario R0 por uma quantidade pequena, ΔR0. ΔR0 é tal que tem componentes dx0, dy0, dz0, né? Muito bem. Então eu vou agora estabelecer
escrever esta diferença e vou impor que ΔI é igual a zero. Ora, como é que eu faço? Eu agora faço uma expansão de Taylor do funcional, de forma que eu tenho o funcional calculado para a curva, que é o mínimo, e agora eu derivo o integrando do funcional com respeito a x. Eu vou fazer para x, depois eu posso fazer para y, e assim por diante. Mas aqui eu tenho df dx vezes ΔX0, mas como ele depende de dx0 dt também, então eu tenho que derivar f com respeito a x.0, né? E fazer depois x igual a x0, e agora eu tenho que levar em conta ddt de ΔX0. Ou seja, eu estou expandindo, né, levando em conta que esse funcional depende também da derivada das coordenadas. De forma que é isto. Agora, veja só, eu agora faço uso, até este ponto aqui, eu coletei os dois termos, e agora eu fiz um truquezinho, né? O truquezinho consiste em escrever isso como a derivada total desse produto e subtrair alguma coisa. E é isso então que foi feito. E agora eu tenho aqui a integral de uma derivada total. E essa derivada da integral total, ela vai me dar zero, porque esses dois pontos são fixos e, portanto, ΔX0 em tal A e em tal B é igual a zero. A mesma coisa acontece para Y0, Z0 e assim por diante. Ora, a conclusão é a seguinte. Aqui eu tenho, então, a solução para o nosso problema. Qual é a equação que me dá aquele caminho que me leva ao mínimo daquele funcional? A resposta é simples. Considero o integrando a função f e a condição é df dx menos d de tal. É claro que na mecânica tal é t. Df dx menos d de tal de df d dx de tal é igual a zero. Veja, o que é curioso é que as equações têm a mesma forma para x, y, z. Basta saber uma. Então, aqui está. Utilizando o método variacional, eu tenho uma expressão que vai me levar àquela curva para o qual o funcional é mínimo. E essa curva satisfaz a estas equações aqui. Porque a partir dessas equações, em princípio, eu vou determinar aquele x0 de tal, o y0 de tal, o z0 de tal. Eu vou achar aquela curva. É assim que funciona. Então eu peguei um funcional e agora faço variações em relação a essa curva que a gente admite que exista, que corresponde ao mínimo do funcional. Esse é o método variacional, e o método variacional, impondo a condição de que aquela curva ela representa a curva que me leva ao mínimo do funcional, então, fazendo essas variações, o método funcional, eu concluo que esta curva satisfaz estas equações aqui. É uma questão, portanto, bastante geral. Ora, vamos lá, vamos começar por uma pergunta que todo mundo responde na ponta da língua. Qual é a distância mais curta entre dois pontos no espaço? Interligando, claro, dois pontos, né? Muito bem, todo mundo responderia, é uma reta. Isso mesmo. Agora, como é que eu provo isso? Veja, eu provo isto assim, né? Eu tenho uma integrando aqui, que é a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Coloco dx aqui em evidência, e aqui então tenho y dx e aqui tenho dz dx. E agora eu tenho então duas equações, são essas duas equações.
A partir dessas duas equações, né, você conclui que y ponto sobre raiz quadrada de y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado é igual a constante, a mesma coisa com respeito a z ponto, e você resolve isso e verifica de uma maneira relativamente fácil, né, que o que a gente obtém aqui, na verdade isso já está praticamente claro a partir daqui, né, que essa curva é uma reta, mas dá um pouco de trabalho, né, para provar, usando o método variacional. Um outro exemplo é a geodésica na superfície de uma esfera. Nesse caso, o elemento de comprimento sobre a superfície esférica é igual ao raio da esfera ao quadrado, já que o valor de r igual a constante e dr igual a zero. Então, eu tenho aqui dθ mais seno ao quadrado de θ vezes dφ ao quadrado e, consequentemente, eu tenho que minimizar um funcional que é a integral de θ1 até θ2, né? E aqui tenho agora a expressão do integrando, né? Eu tenho que integrar isso aqui, então, entre θ1 e θ2. Eu tenho que minimizar, mas a gente já sabe, eu tenho só uma equação, tenho uma variável, então, que é φ, e, bom, dá um bom trabalho, né? Para resolver essas equações, mas a resposta é relativamente simples, né? Voltando lá ao nosso problema, a gente acaba demonstrando que a curva que te dá a menor distância entre dois pontos sobre uma superfície esférica é a interseção dessa superfície esférica com um plano que contém esse ponto A e B e que passa pelo centro, né, da esfera. De forma que temos como provar isto, né? Isso é quase que intuitivo, mas de qualquer maneira esse método permite concluir isso. Tem um outro problema clássico conhecido como o problema da braquistócrona. Para uma partícula ir de um ponto A até um ponto B, de tal forma que o tempo mínimo despendido para ir de A até B, qual é a curva que essa partícula deve descer para ir do ponto A até o ponto B? Esse é o problema da braquistócrona. Qual é a curva, né? Não é ao longo de uma reta, nem de um segmento de circunferência. Na realidade, essa curva aqui é a cicloide, aquela que nós já mencionamos antes, né? E temos aqui uma forma de demonstrar isso. Isso é um problema clássico, na realidade, historicamente, né? Agora temos aqui uma outra questão, né? Como demonstrar, né? Ou deduzir, né? As leis, né? Que nós temos no caso da ótica geométrica, né? Utilizando o princípio da minimação. Em primeiro lugar, é muito fácil demonstrar, né, que a luz se propaga em linha reta. Por quê? Porque quando a gente volta àquele problema, né, de determinar o tempo mínimo, se o meio for um meio homogêneo, é sempre. Se o meio não for homogêneo, esse princípio também responde à questão: por onde vai andar a luz? Aqui, no caso, a gente já vê, troco o tal antigo por t, porque agora estamos falando do t, né? dx dt mais dy dt mais dz dt, integral de dt. O tempo, então, seria de A até B, t a até b, né? Do outro lado, então, eu tenho tb menos ta dividido por c. E agora eu tenho um funcional, mas esse funcional a gente já sabe que quando a gente minimizar, ele vai me levar, então, a uma solução que é uma linha reta. Ou seja, a gente aqui demonstra o princípio da propagação retilínea da luz, que, no caso de meios homogêneos, o índice de refração não depende de ponto a ponto, nós conseguimos deduzir isso. Mas a gente consegue mais do que isso. É possível demonstrar as leis da reflexão e da refração utilizando o conceito de tempo mínimo. Você pega um ponto e agora considere, por exemplo, no caso de um espelho, um outro ponto,
E agora você pode verificar, né, que de tal forma que a luz despenda o tempo mínimo, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão e o plano de incidência tem que ser igual ao plano de reflexão. Deduzir, portanto, a primeira. No caso da refração, vale a mesma coisa. Vale a lei de Snell-Descartes e o plano de incidência coincide com o plano de refração. Veja que eu estou falando de leis agora onde eu faço uso da ideia de que o caminho é mínimo, né? E é claro que a gente pode também fazer uso do princípio de Fermat para a gente fazer previsões, né, sobre o desvio da luz no caso em que o meio não é homogêneo. É claro que quando temos, por exemplo, uma superfície mais aquecida, né, de ponto a ponto, né, por camadas, a luz não se propaga em linha reta, porque o índice de refração não é constante nesse caso. É o caso das miragens. O fato é que é o seguinte, temos aqui um meio, uma forma de determinar o caminho perseguido pela luz, fazendo uso de um princípio, o princípio do tempo mínimo. E agora eu consigo fazer a previsão minimizando um funcional, procurando, dentre todas as curvas possíveis, qual é aquela que minimiza o caminho óptico. Veja-se que esse é um princípio bastante interessante de determinar o mínimo de um funcional fazendo uso de variações e com muitas aplicações na geometria, na ótica, vamos ver agora na mecânica e em várias áreas da física.